Olá, tudo bem? Sou o professor Walter, professor de matemática. Nesse vídeo estarei explicando sobre como encontrarmos a equação da reta em geometria. A equação da reta, ela obedece a de x mais b de y mais c igual a zero. Para ser a equação da reta, por que eu ocupo isso aqui? Então, se eu tenho o plano y, o plano x, se eu tenho esse plano, toda a equação ela vai cruzar aqui, ó. Então eu vou chamar essa aqui de R. Essa reta ela vai cruzar o valor de y e x. Por isso que ocupa-se essa equação. Então é a equação completa, tá? Dentro do plano. Ela pode ser uma equação 2x mais y menos 3 igual a zero. Isso aqui ela é a equação da reta, porque ela obedece o valor de x e de y. E aqui tem um número real, certo? Então, na definição, ela é uma equação completa. Agora, se eu tenho 2x mais y igual a zero, também é uma equação completa. Ou melhor, é uma equação incompleta, porque eu tenho o valor de A e B. Nessa aqui eu tenho o valor de A, B e C. E aqui eu só tenho o valor de A e B. Mas ela é uma equação porque ela obedece os valores dentro do plano, ó, x e y. Se eu tenho 2x mais 3 igual a zero, não é equação da reta. Porque ela tem só o x. Certo? Então ela só fica aqui nesse ponto. Então não dá uma equação. E nesse outro exemplo, se for 2y menos 1 igual a zero, também não é uma equação da reta. Certo? Para ser equação da reta, ela tem que ter os valores de x e de y. E para resolvermos uma equação, nós vamos utilizar a matriz. Como resolver? Então eu ocupo essa regrinha aqui, ó. X, Y, 1, XA, YA igual a 1, XB, YB igual a 1. E aqui, 0. Então essa é a fórmula. Porque quando você tiver ângulo, coeficiente angular, tem como nós resolvermos também a equação. Mas aí é outro vídeo, tá? Vamos resolver uma equação por esse processo aqui. Vamos pegar que eu tenho o ponto A, 2 e menos 3. E o ponto B é o ponto B, 1 e 4. Então eu tenho os dois pontos A e B. Lembre-se que para fazer uma equação da reta, elas têm que interligar um ponto ao outro. Aqui nós vamos determinar qual que é essa equação. Se eu tenho o ponto A e o ponto B, vou jogar ele na fórmula. Olha como é que vai ficar isso aqui, ó. X, Y, 1. XA, 2. YA, XB, 1, 4. E aqui eu completo com 1, ó. É a regrinha. E a matriz 3 por 3, ela me dá a definição de resolver através da multiplicação na diagonal. Repete a primeira coluna, repete a segunda coluna e nós vamos multiplicar. Então tem várias formas de você aprender isso aqui, tá? Então tem o teorema de Laplace. E eu gosto já de fazer isso aqui na forma direta, fazendo esse processo. Eu tenho os sinais positivos aqui, vou colocar os sinais positivos. E aqui embaixo eu tenho os negativos. É um macete para você fazer isso aqui. E aqui eu faço nesse sentido. Então seria 1 vezes menos 3, menos 3. Menos 3 vezes x. Aí seria menos e mais. Menos. Menos 3x. O outro. 1 vezes y. Y. 4 vezes 2, 8. Então aqui, ó, mais e mais, mais. Mais e mais, mais.
Se eu comecei aqui, agora eu venho nesse sentido. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. Menos e menos, mais 3. Isso é uma regrinha, tá? Então eu tenho x vezes 1x, vezes 4, 4x, mais e menos, menos 4x. 2 vezes y, 2y, vezes 1, 2y, mais e menos, menos 2y igual a 0. Chegou aqui, nós vamos fazer a junção dos termos semelhantes. Então aqui eu tenho menos 7x, o y, 1 positivo com 2 negativo, então eu vou ficar com 1 negativo, mais 11 igual a 0. Essa é a equação procurada, certo? É a equação procurada. Mas pode acontecer situações de você fazer uma equação e nessa equação você encontrou lá 8x mais 4y mais 10. Um exemplo, você encontrou essa equação aqui. Se você tiver alternativa, você não vai encontrar essa alternativa. Porque você tem que resolver aqui, ó, que os três valores, o valor de A, B e C, dá para simplificar. Então eu tenho que fazer, ó, 8, então aqui seria por 2, ó. A resposta aqui seria 4x mais 2y mais 5 igual a 0. Mas só pode fazer isso quando for os 3, certo? Então se fosse nessa situação aqui, ó, 9x mais 6y mais 12. Aqui já não é mais por 2. Já não é mais por 2, ó. É por 3. Então eu coloco 3 aqui. 9x dividido para 3, 3x. Mais 2y mais 4 igual a 0. Lembre-se, isso só pode ser feito quando for os 3. Então tá aqui a equação da reta, resolvendo ela através das matrizes ou determinantes. Professor Walter, espero ter ajudado no próximo vídeo.